Bem, sejam bem-vindos. Então, às 12 horas e 30 minutos de hoje, vamos gravar o vídeo 7 de 10. Estamos já perto do final. Então, sétimo vídeo de 10. Nesse vídeo, vamos expor algo extremamente importante e que geralmente as pessoas não sabem. Só quem é maçom está comprometido com a maçonaria, com o cumprimento dos seus votos maçônicos, é que sabem. Então, vamos ver o que era. Com as que nós já mostramos, né? As informações anteriores que a maçonaria de Kirk McNulty, né? De que as lojas estavam saindo da simplicidade onde estavam, quer dizer, aquelas reuniões feitas com tanta simplicidade, em lugares tão simples, né? Bastava uma sala para os amigos se reunirem, e lembra? Mostrei para vocês, aqui estou procurando assim rapidamente, parece que nesse livro aqui tem menos do que no outro. Então, aquilo ali, as duas ordens ainda estavam, a Igreja Católica e a Maçonaria, ainda estavam absolutamente de mãos dadas. Então, não havia muita diferença, né, entre as duas ordens e parecia que tudo ia continuar daquela maneira, né? Então, aí começa-se agora um problema sério. Além das lojas maçônicas deixarem de ser de terem aquela simplicidade, vai rolar. Além da loja maçônica deixar de ter aquela simplicidade, eu pensei que encontrasse ali, mas bastava um salão para que os maçons se reunissem naquele salão, ou um espaço qualquer em que eles fariam um grupo reunido. Agora parece que a gravura fugiu de mim, né? E tem tantas. Mostrei para vocês, para mim aquele livro tinha mais exemplos. Quer dizer, já há diferença no vitriol, né? As lojas operativas, então, não tem o juramento o testamento, né? Tem o vitriol, que lembra-te pensa para bem viveres, pensa na morte. Então, coincide. Para bem viveres, pensa na morte. É a caverna do vitriol, que para os operativos era uma caverna, e aqui apenas um gabinete. Mas não tinha um testamento maçônico, que aqui é obrigatório na maçonaria especulativa. Mas o fato é que a gente, além dessa pequena diferença logo no início, pequena nós vemos hoje, mas olha assim, uma caverna mesmo, e descendo essa caverna, lá tinha alguma coisa que não era necessário você morrer. Era o contrário, você ia aprender. E aqui você assina um testamento dizendo que está preparado para morrer pela ordem maçônica. Isso vai criar um problema sério, é o primeiro problema, né? Você jura no altar dos juramentos que deixa de ser livre e que é capaz de dar a sua vida pelas lojas maçônicas, pelo ideal maçônico. Além disso, outro grande problema se apresenta, que aqui nós já temos uma loja bem elaborada, já não é aquela que eu queria mostrar para vocês. Estamos vendo do Oriente para o Ocidente, está aqui a cadeira do Venerável Mestre, então do lado aí o secretário orador, e lá para o fundo o Ocidente, em cima a letra G, aqui, até aqui, tolerada ainda pela Igreja Católica, pelos cristãos em geral, e de alguma maneira parecia que tudo permaneceria. Aí surge uma novidade. Essa novidade a Igreja Católica opta
por um sacerdócio, quer dizer, ela é herdeira do sacerdócio. Então, ela é uma religião. Então, o Papa tem uma mitra que é parecida com essa figura aqui. Essa figura, em cima dela está escrito Yod He Vav He. Você veja nitidamente o tetragrama sagrado e aqui o sacerdote. Então, o bispo vai se vestir dessa maneira. Aqui está o peitoral, aqui é um sumo sacerdote judeu. O peitoral com as 12 tabuinhas, aqui aquilo que cobre a cabeça dele, né? Então, e aqui o Deus a quem ele busca, que é a palavra perdida na maçonaria. Então, a maçonaria diz que não é uma religião, então foge do combate, tenta sair do confronto direto através da afirmação de que não é uma religião. Na verdade, usa o livro da lei, o livro sagrado, simplesmente porque ele obriga o maçom moralmente diante de Deus, no juramento que ele faz de cumprir os seus votos. Então, mas não tem nada a ver de religioso, é espiritualidade, não religião. Enquanto que a Igreja Católica assume claramente que a questão para ela, somos um sacerdócio. Mas em cima desses sacerdócios, esse sacerdócio judeu está aqui, 4 letras que são a palavra perdida maçônica. Um Yod, um Re, um Val e um Re. Isso vai ser um problema. Vai dar um problema sério. Por quê? Porque os maçons vão ter uma doutrina mística, embora dizendo que não são sacerdotes, né? Não é religião, que usam a Bíblia apenas para que o maçom, que era geralmente naquela época cristão, começou católico, depois, começou católico não, começou com Numa Pompílio, lá com as divindades romanas, passou pela Grécia, mas aqui já estamos falando da maçonaria cristã, ou seja, já do ano 900 depois de Cristo para cá. Mas aí aparece o primeiro problema. É que, além do livro da lei, utilizado por ambas as instituições, a Bíblia Sagrada na Igreja Católica, a Bíblia Sagrada no altar maçônico, mas, além dessa Bíblia Sagrada, que está de fato no altar maçônico, eles, vamos dizer assim, reivindicam o direito de dizer e de ensinar que sobre o altar do Venerável Mestre está oculto isso que está aqui. A Arca da Aliança, com 2 querubins e 2 querubins de lado. Então aqui já, e aqui em cima o olho que tudo vê, que é o símbolo de Deus. Então não são sacerdotes, não é uma religião, então como é que eu devo imaginar que sobre o altar do Venerável Mestre eu não vejo, mas está a Arca da Aliança, portanto, ele é um Messias, por isso o trono de Salomão, e o olho que tudo vê. Então eu devo supor que isso que Salomão mandou fazer, quem mandou fazer a Arca da Aliança foi Moisés, Moshe, mas quem mandou fazer a arca dentro de um recinto maior, em que além dos 2 querubins da arca, existem 2 querubins maiores cobrindo a arca, foi Salomão. Então, aceitar isto, a igreja fica engasgada. Então, como é que não é uma religião se a Arca da Aliança está supostamente no altar do Venerável Mestre, onde ele senta, embora não seja vista? E aí, para completar a desgraça da desunião das duas ordens, aqui o sacerdócio católico vai substituir o Yod, Re, Vav, Re, 4 letras, por outras que nós vamos ver aqui mesmo. A palavra perdida não é mais Yod, Re, Vav, Re, cuja pronúncia não se conhece. Aqui, escancaradamente, agora veja, a palavra
perdida, aquilo que se busca está aqui, Jesus. Pronto. Aí danou-se tudo. Aí a conflagração é inevitável. Os maçons supõem liberdade religiosa, mas no final das contas, todos os ritos maçônicos vão ter as 4 letras que são que é chamada da palavra perdida, porque não se tem a pronúncia. Jesus, Yeshu, Yeshua, Yehoshua, e seja lá como for, mas Jesus, mas de qualquer maneira aqui está, Jesus. Então a divisão é a mesma, você vê que aqui nós temos um círculo, onde está Jesus, aqui mesclado com esse círculo, então nós temos um outro círculo, e depois deste temos um outro círculo, e depois o inferno. Então em negro aqui o inferno, aqui a terra, aqui o céu de Javé e aqui o céu de Jesus. Já não é mais Javé. Então Javé perde o lugar para Jesus. Isso está em alemão. Então a mesma Alemanha que depois vai, através de Lutero, criar o grande cisma, dividir as duas religiões. Então aqui agora troca o nome Jesus pelo nome de Yahvé. Então a palavra agora procurada pelos maçons cristãos não é mais Javé. Portanto, o sacerdócio cristão agora está centralizado diretamente em função da palavra Jesus. Enquanto que o sacerdócio maçônico, que eles não admitem que é um sacerdócio, porque não admitem que é uma religião, a figura do sacerdote tem que sumir, mas vocês já viram. Então não somos uma religião, não somos sacerdotes, não somos, mas na verdade eles não abrem mão do tetragrama, do sagrado tetragrama. Iode, Re, Val, Re. Enquanto isso, a corrente cristã, que é derivada dos maçons operativos, com toda a razão, vou mostrar a vocês porque então substitui o tetragrama Javé por Iode, Re, Shin, Val, Re. Quer dizer, Iode, Re, Val, Re, 5 letras, portanto o tetragrama passa a ser substituído pelo pentagrama, porque se pegar a palavra Jesus e escrever ela em hebraico, então o que nós vamos encontrar é a palavra sagrada da maçonaria, a palavra perdida, que é Yod He Vav He, com um Shin no meio. Basta colocar um Shin e pronto. Então de Javé se torna Jesus. Então uma coisa meio misteriosa, meio capciosa, mas Javé se torna Jesus apenas pela colocação de um símbolo, de uma letra a mais. Parecia que eu tinha encontrado, porque aqui nós temos em azul e a gravura que eu procuro em azul. Seria o sacerdócio judeu. A escada continua valendo, então do altar para cima. Então, as colunas não tem problema. A colunata de Bernini, no Vaticano, é uma coisa lindíssima, uma das obras mais primorosas do mundo. Então, quanto a isso, estão todos de acordo. A questão é, enquanto que os católicos ou os cristãos fecham a questão em torno de que a palavra sagrada agora é Jesus, mostrei ali para vocês, os maçons, com seus templos suntuosos, que deixam de ser simples, mas a igreja também, né? A igreja católica também vai buscar edifícios cada vez mais suntuosos. Então, nesse ponto, as duas estão de acordo. Então, você vê que há pontos de acordo e de desacordo. E aqui, então, nós temos, tá vendo? Ó, como estavam naquela mesa sentados os irmãos de um lado da mesa, outros irmãos do lado da outra, ou uma colunata de um lado, outra colunata do outro. Na verdade, aqui está o que simboliza os irmãos de um lado e outros irmãos do outro lado. De um lado só mestres e companheiros, e do outro lado só aprendizes, e aqui o altar do venerável mestre. Por que chamado altar? Porque em cima dele, simbolicamente, está a Arca da Aliança. Aí, complicação. Aí a coisa agora complicou. Estamos brigando, tá vendo? Aqui nós temos uma colunata representando aquelas cadeiras. Então estão aqui, ó, tá vendo? Ó,
Se vocês olharem direitinho, está aqui os pedestais das colunas, e dá para perceber que são colunas que estão indo na direção do sólio, né? Que no Vaticano é o sólio pontifício, e aqui é do Venerável Mestre, parecido, mas aqui a maçonaria tinha ainda menos poder do que a igreja. Vamos mostrar como seria na igreja, esse sólio pontifício. Vamos de novo mostrar. O livro está disponível, eu peguei ele aqui. Então, o sólio pontifício é muito mais luxuoso. Da Catedral de Latrão, construída por Constantino, nós passamos aqui a Igreja de São Pedro, que está aqui. Já mostrei a vocês antes, vou mostrar de novo, mas para comparar o sólio pontifício. Ou seja, enquanto o maçom tem aquela barraquinha, então, na Igreja de São Pedro, eu tenho que olhar, senão eu vou me enrolar. Na Igreja de São Pedro, em vez daquela barraquinha, nós temos aqui essa construção fabulosa, né, que necessitou, aqui o altar, e aqui o Santíssimo Sacramento está aqui, ou seja, a Arca da Aliança está dogmaticamente em cima do altar. Então eles tiram daqui o Santíssimo Sacramento, colocam num sacrário, que é um objeto especial que parece um sol, e um cálice. É um cálice, mas em vez da copa do cálice, então vocês sabem, né? Tem um sol, e dentro desse sol a hóstia consagrada. Ali é a nova Arca da Aliança para os cristãos católicos. Mas o sólio pontifício, olha aqui, na Igreja Católica é majestoso. Enquanto então o baldaquim, aqui ó, feito por artistas da Renascença, fabulosamente rico, caríssimo, enquanto que nas lojas maçônicas vou me permitir dizer assim, uma merrequinha, porque aquela barraquinha coberta, então, frente àquele colosso que é o sólio pontifício do Papa, então, mas o grande problema é esse. Vocês vão ver aqui, vou aproximar de vocês. Então, aqui está, né, a palavra perdida no delta, aqui ó, Iode, Re, Val, Re. Não encontrei a figura do sacerdote, mas está. Depois a estrela, 5 pontas, não tem problema. As 2 colunas, que também não tem problema. Sol e etc, etc. Mas o problema é que a palavra perdida, que foi encontrada pela Igreja Católica, agora não é mais Iode, Re, Val, Re. Se você separar 2 letras para um lado, 2 letras para outra, e botar uma letra no meio, então se você, deixa eu ver se eu consigo pegar sem desmarcar. Aqui o Rabino Edward Clark coloca em letras em alfabeto romano. Iod, I-H-V-H. Mas, na verdade, no original hebraico, nós temos aqui Iod, Re, Val, Re. Então, vamos aproximar bem. Ai, meu Deus, eu vou ter que tirar o material desse Clark aqui de cima, que ele está me atrapalhando. Então, vejam só, essa é a primeira briga. Uma briga forte, até hoje continua. Iode, esse pontinho aqui. Depois Re, aqui. Depois Val, que parece um bastão de um velho, um taco de golfe, Re. Essa é a palavra perdida para os maçons, ou seja, o nome do Deus desconhecido. Para a Igreja Católica, isso deixa ser verdadeiro, eles abandonam essa história, embora ainda usem e respeitem o nome Javé, mas agora, para eles, a palavra sagrada, né, a palavra que resume toda a potência divina, não é mais Iod, Re, Val, Re. Agora, para os maçons católicos, a palavra perdida já foi encontrada, e essa palavra perdida e que foi encontrada está aqui, nessa gravura, com toda a clareza. A gravura é alemã. Então, aí pegou. Aí está, porque os maçons odeiam Jesus, a maioria deles. Então, nos rituais 15 e 18, então, já se nega a divindade de Jesus Cristo. Então, a guerra agora é aberta. Agora é pela palavra, que seria
a representação do poder máximo metafísico da maçonaria, que seria Yod He Vav He, e o poder máximo metafísico da igreja, que vai ser Yeshua, ou Yeshu. Então, pentagrama, se você fizer Yeshu, vai dar Yod He Shin Vav, Yeshu. Então, e se fizer como os martinistas fizeram, Yod He Vav He, você separa duas letras e duas letras. Yod He, coloque aqui no meio um Shin, que aparece um barquinho com uma vela. E aí com o Vav e o He, Yod He, Shin no meio. Vav, He fica Yeshua. Deixa de ser um tetragrama e passa a ser um pentagrama. Então, o pentagrama, que é um dos objetos cultuados pela maçonaria, a estrela de 5 pontas, vai aparecer aqui em várias coisas. Então, esse pentagrama vai substituir o tetragrama maçônico com razão. Com razão. Vou ler para vocês. Estatuto de Bolonha, um dos mais antigos, já li uma vez, faz parte dos Old Charges da maçonaria cristã católica, que vai do ano 930 até quando a maçonaria toma o poder final, né, na Revolução Francesa, em 1789, e passa a perseguir a Igreja Católica. E a ideia de tolerância não é porque os pastores de Desaguliers e Anderson não dão mole. Então, o cristianismo passa a ser perseguido. Então, se um cristão estiver na loja maçônica, ele é mal visto. Quando se recebe, pergunta sua religião, e você diz, ele pode ter qualquer religião, menos cristã. Se for cristã, vai ser complicado, porque no grau 15, ele vai ter que ser obrigado a dizer que Jesus é um homem como qualquer outro e pertence a uma galeria de estátuas e bustos que estão numa grande sala, e a de Jesus está entre eles, como sendo um dos grandes vultos humanos. No grau 15, não fiz isso. Na minha maçonaria, isso não existe. Embora tenha o ritual, pulamos. E no grau 18 vai ser pior. Você vai negar a ressurreição de Cristo. Agora veja, a maçonaria antiga, da qual saiu a maçonaria moderna, já era cristã, católica, e aqui nós vamos ver o documento Statuto et Ordinamento Societatis Magistrorum Tapia Elignamis, Carta de Bolonha, 1248. E aí vamos ver se o juramento está aqui. Se não tiver, eu vou pegar ele em outro documento semelhante que está ali à minha vista. Então, a Carta de Bolonha confirma o texto das Constituições de Anderson, quando diz tê-las redigido após consultar antigos estatutos e regulamentos da maçonaria operativa da Itália, Escócia e muitas partes da Inglaterra. Revisando o texto da Statuto et Ordinamento Societatis Magistrorum, Tapia et Ignamis, não resta a menor dúvida de que este foi um dos estatutos e regulamentos consultados por Anderson, além do Poema Regius, o qual é anterior até o Estatuto de Bolonha. O Poema Régio é anterior ainda, a Carta de Bolonha é posterior. E aí vai vir muito mais outros. São 115 no total, e aí, de qualquer maneira, o que está aqui, o que se lê aqui, que aí coloca Jesus no lugar de Javé, queria eu encontrar ali, está aqui. Aí eu vou ler para vocês. O juramento de mestre. O juramento de mestre maçom cristão. É o mesmo documento de Bolonha que eu mostrei ali para vocês, mas aqui está completo. Nós, mestres maçons ou mestres carpinteiros, quer dizer, pedreiros ou carpinteiros, pertencentes à sociedade dos ditos mestres, juramos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, Javé dançou. Da Virgem Maria e de todos os santos, entrou outra coisa, a Virgem Maria. Aí os maçons vão morder a língua. Se de repente morderem fundo, vão se envenenar, porque os que fizeram não aceitaram essa modificação, Jesus chamou de serpentes, raça de víboras. Lá Jesus já luta com eles, como
na sociedade secreta chamada escribas, feita por Esdras. Então aqui no juramento, em nome de Nosso Senhor, para a honra, juramos em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos, e dos dirigentes atuais e tal. Então, aí a coisa pegou. Aí a palavra perdida foi achada pelos católicos, e não é mais Yahvé. Yahvé dançou, e no lugar de Yahvé, agora, o que nós temos é Yeshu, ou, como pentagrama, o Yeshua. Aí já vai criar o primeiro problema, todo tetragrama. Mas aí os maçons ainda vão complicar mais a coisa, mais ainda. Então, tudo começou quando se inicia a construção de templos suntuosos que despertam a atenção dos cristãos, porque as reuniões eram feitas em lugares muito simples. Mostrei a vocês, agora não estou conseguindo encontrar, mas mais ou menos, mas vem mais. Aqui está uma comenda maçônica, onde o símbolo do zoroastrismo, aqui está Hormuz, está vendo? O esquadro e o compasso, portanto, símbolo do venerável mestre, e aqui pendente um círculo, e dentro desse círculo um par de asas, e como uma cestinha, e dentro desse par de asas está Hormuz, Hormuzdi. E Hormuzdi não tem nada a ver com a religião cristã, é da religião persa. Então agora a coisa complicou, piorou, porque agora eles não só aceitam Javé, como também aceitam o parcismo, e a figura por excelência cultuada por eles vai ser a figura do mestre do parcismo, que aqui está Mitra, a estátua de Mitra. Então, complicou, né? Complicou tudo. E Mitra e a figura de Zoroastro, que eu mostrei ali agora, fica claro agora que, além de Yahvé, Yod He Vav He, que prende a maçonaria ao judaísmo, e ela não se tornará cristã, ela não aceitará que Yeshu substitua Yahvé, e além disso introduz outro Cristo da religião do zoroastrismo. Esse Cristo está claramente aqui, Mitra. Toda loja maçônica francesa tem esse busto, obrigatoriamente. Então a coisa agora enrolou. Agora passou a ser uma guerra religiosa. Não mais duas sociedades secretas, mas duas sociedades, vamos dizer assim, que têm deuses diferentes, e esses deuses agora estão em confronto direto. Mas quando você percebe que, quando você lê os estatutos chamados os antigos de Old Charges, você vai encontrar em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. Então, agora enrolou. Enrolou porque, além de Yahvé e Yod He Vav He, então entra Zoroastro, esse par de asas com essa barquinha, e dentro dessa barquinha esse senhor idoso, então na verdade é Zoroastro. E o Messias dele, o Cristo dele, que aqui é Mitra. E a maçonaria agora vai enaltecer Mitra, desistindo completamente da tradição, né, maçônica, que vem de Numa Pompílio até o ano 930, com certas divindades ainda pagãs, mas aqui nos Old Charges, a Carta de Bolonha já está claro. Em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: nós, mestres maçons ou mestres carpinteiros, pertencentes à sociedade dos ditos mestres, juramos em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e de todos os santos. Ferrou. Aí a guerra agora se torna declarada, embora vocês não saibam disso. Então um cristão pode ser maçom. Esse cidadão aqui
diz que sim. Escreveu um livro, Jorge Buarque Lira, Maçonaria e Cristianismo. Está difícil de ver, mas eu vou abrir a primeira página e vocês verão aqui o retrato dele. Está aqui o retrato do escritor, grau 33. E aqui na primeira página está em letras mais claras do que aqui, a maçonaria e o cristianismo. Ele continua afirmando que é possível ser maçom e cristão. Aí agora, eu sinto muito, ou ele é burro, ou ele emburreceu, né, se tornou um jumento, ou porque para mim agora não tem mais como. Então aqui está o frontispício da obra dele, A Maçonaria e o Cristianismo. Jorge Buarque Lira, dizendo que continua sendo compatível porque ambas as ordens lutam pela liberdade e para que o homem atinja alturas metafísicas, conhecendo assim o verdadeiro Deus, mas a maçonaria diz que há Yahvé, que há Zoroastro, que há Mitra, e a igreja cristã católica não aceita, só aceita que há um único Deus verdadeiro, que representa todas essas divindades, e esse único Deus verdadeiro, que era a palavra perdida na maçonaria, agora não adianta templos suntuosos, o Vaticano também é mais suntuoso, não adianta vamos dizer assim, as fugas para outras religiões, porque aqui a palavra perdida foi achada. Jesus. Eu que sou maçom cristão, então encontrei a palavra perdida. Yeshu. Yod, Re, Shin, Val, Re. É só pegar o tetagrama, Yod, Re, Val, Re, como eu disse, são 4 palavras, Yod, Re, Val, Re, abre no meio, 2 para lá, 2 para cá, isso é um sinal maçônico, e aqui no meio você coloca o Shin, que é uma letra, parece uma barquinha, com uma vela no meio. Então, e aí fica Yeshu. Então, Yahvé se torna Yeshu, Jesus. O Marquês Santo Ívilo da Aveída, que é católico, ele aceita isto e nos explica. Então, aqui no célebre livro do Marquês, temos só 3 minutos, vou ter que ser rápido, El Arqueômetro em espanhol, que é uma obra-prima, ele vai mostrar que houve um erro, os maçons embarcaram num grande erro, num grande engodo, não souberam manter-se na tradição primordial, então um erro lamentável que vai criar um grande problema. Então, qual é esse erro? Olha, ele coloca aqui, é em espanhol, mas dá para dizer. A maçonaria a qual ele pertence, ele é um nobre, mas é maçom, ele coloca aqui o erro triunfante. El error triunfante. Ou seja, triunfou na maçonaria da qual ele faz parte, o que ele lamenta. Então, os maçons não entenderam que Yeshu, na verdade, é superior a Yahvé. Yahvé é uma criação de Yeshu. Ele vai adiante, vai dizer ainda que a sabedoria do homem no paganismo era uma, mas agora não é mais. Então, um dos grandes nomes do paganismo era Pitágoras. E aí eles dizem, a doutrina de Pitágoras foi perdida pela maçonaria e eles criaram um falso Pitágoras. Então, o pitagorismo foi perdido, o cristianismo continuou vamos dizer assim, com o verdadeiro Pitágoras, segundo Santo Ívilo da Aveíde. Está aqui, ó. Deixa eu ler primeiro, porque estou de costas. Os sucessores de Pitágoras, os versos dourados. Então, os sucessores de Pitágoras, os versos dourados. Então, Santo Ívilo da Aveíde diz que a maçonaria embarcou numa furada, deixou de entender o que Pitágoras tinha dito, tinha deixado por escrito, e aí cria lá o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados, como é? A soma dos quadrados do cateto é igual a aquela teoria, eu não sou bom de matemática. Mas, como quer que seja, ele vai fazer a obra revolucionária,
dele, aceita a planta do templo maçônico, aqui é o tabernáculo de Moisés, que tanto serve para o templo maçônico, a cabeça, peito e ventre. Está vendo? Que está aqui, e a delimitação do tabernáculo. Mais tarde o tabernáculo vai se tornar o templo maçônico. Essa é a planta baixa do tabernáculo de Moisés, que depois vai se tornar, como nós já mostramos ali, o grande templo de Salomão. Mas aí ele diz, os maçons perderam porque eles se enganaram. Aqui está a planta baixa de uma igreja católica, e essa planta baixa é dessa igreja aqui, dessa catedral, que foi construída por maçons católicos, e aqui, sem dúvida, continua cabeça, peito e ventre. Isso está na base da igreja. A igreja está erguida em cima disto. Então, não há dificuldade em relação à planta do templo de Jerusalém. Isso não é problema. Isso vai ser a base da construção das catedrais góticas, está aqui, e vai ser a base da construção do templo maçônico. Não é, a briga não é por causa disso. Então, tanto faz. Agora, a questão é que, segundo o Santo Livro da Veída, então, eles, os maçons, enganaram-se, e não tem problema se eles cultuam, mas aqui está, não sei se vocês vão conseguir ver, Ishvara. Ishvara é Shiva-Ra. Shiva, escrito ao contrário da Yeshu. Shiva da Ishva, ao contrário. Se você escrever Shiva e você ler, não é a palavra, é as sílabas. XI, vamos supor, XIVA. Como o V serve também de U, então você terá Yeshua. Aí ele diz, o nome de Jesus já estava escrito desde a mais remota antiguidade. Então Shiva é o anagrama do nome de Jesus. Se você pegar a palavra Shiva, Ishva, e dividir em duas, você terá a palavra em duas sílabas, você terá Ishva. Ish, invertendo, vai ficar Shi, e o Va vai ficar o A. Então vai ficar Yeshua. E aí ele vai provar isso nesse magnífico livro, e dizendo, quem não conseguiu perceber isso não é um verdadeiro maçom. Então perdeu-se no caminho. Osíris, Oxirá, que faz um par com Ísis, que é Ishi. Então Ishi é o mesmo que Oxi, na verdade o par sagrado do Egito são um só, Ishi-Ra, então Ishi é o inicial de Yeshu, Yeshu. Então, aí ele vai mostrar aqui, vai patentear essa descoberta dele, tá vendo, ó? Patente, e vai chamar a loja dele daquilo que os antigos maçons operativos falaram, oficina, tá vendo, ó? Bíblica Francesa, República Francesa, Oficina Nacional, tá bem, República Francesa, bem grande. E lá está Santo Livre da Veída, né? República Francesa. A arquitetura parlante e musical. Patente de invenção. Então, 20 de junho de 1903. E aí ele diz, o nome é Jesus, não é Javé. Então, não importa no tabernáculo de Moisés, não importa, a planta do tabernáculo é a mesma profissão e para os maçons, não é esse o problema. A grande catedral que ele mostra aqui, como eu disse, a planta baixa é a mesma das lojas maçônicas, então isso aqui tanto serve para um templo maçônico, quanto serve para uma catedral gótica. Não é essa a briga. A briga é quem está dentro desse templo. Na Arca da Aliança, segundo os maçons, que está sobre o altar do Venerável, a Arca da Aliança Yod-Heh-Vav-Heh. Para os católicos, no altar da Igreja Católica, eles colocam o Santíssimo Sacramento do altar, que é Yeshu, que está aqui em Shiva,
que é Ishva, ou seja, Yeshu, e Ishirá, ou Ishi, simplesmente, juntando as duas divindades, o casal divino Isis e Osíris, Oshirá, Osíris, ou Ishi, simplesmente, vai dar Yeshu. Aí ele diz, o nome dele está escrito no verbo, no éter, desde os mais antigos tempos. E vou encerrar mostrando agora, como ele explica agora, que não se pode tirar daí, dessa nova descoberta, da palavra perdida que foi achada, a Virgem Maria, verdadeira arca da aliança. É ela quem consegue trazer à luz Yeshu. Então Maria, ele vai desenvolver um capítulo belissimamente e vai dar todas as dicas da veracidade da tradição marial que os católicos, os cristãos divididos por Lutero, vão ficar horrorizados diante do nosso culto a Nossa Senhora. Então vamos encerrar aqui, 41 minutos, Santível da Aveidre, mostrando que a questão fundamental é esta: Yeshu e Maria, ou Mitra e Zoroastro. O altar do Venerável Mestre tem a Arca da Aliança com Yahvé, e você pode adorar Mitra, se você quiser, para os maçons. Para os católicos não, só existe um. Aqui os maçons americanos fizeram um monumento, que eu já mostrei a vocês várias vezes, um monumento fantástico, que é Mitra, a Estátua da Liberdade. Está no nosso dinheiro. Pega uma nota qualquer e você vai ver aqui nessa nota o retrato de Mitra. E assim, Mitra, Zoroastro, Yahvé, menos Jesus. Jesus vai ser banido da maçonaria e vai ser bandido na maçonaria. Pronto. Aí a briga é feroz. É briga de cachorro grande. Aí o Papa Católico vai ser inimigo feroz da maçonaria e os chefes invisíveis da maçonaria vão ser inimigos ferozes do Papa. O Papa, a igreja vai excomungar a maçonaria e a maçonaria vai detratar Jesus nos graus 15 e 18. E a lenda de Irã, que nós vamos nos aprofundar no próximo capítulo. A guerra é tremenda, é uma luta de titãs. São dois titãs que se chocam, Igreja Católica e maçonaria. E esse moço aqui escreve um livro, Jorge Buarque Lira, dizendo simplesmente que ele vai provar, aqui está a cara do moço, entronizado, como grau 33, e aqui está o livro escrito por ele, A Maçonaria e o Cristianismo. A capa está saindo, tá vendo? Ó, dizendo que, apesar disso tudo, o ensinamento da maçonaria, a doutrina maçônica, é perfeitamente compatível com o cristianismo. Vamos ver se é ou se não é. Mas isso já fica para outro vídeo. Perceberam a diferença? Yeshu ou Yahvé. E não só Yahvé, porque Yahvé e Yeshu têm uma relação no hebraísmo, no judaísmo. O sacerdote de Yahvé se torna o Papa, o Supremo Pontífice, de um se torna o Papa de outro, só que o sacerdote do judeu, o Supremo Pontífice, se torna, que cultivava Yahvé, se torna o Sumo Pontífice dos cristãos, com o nome de Vigário de Cristo, e o nome que ele agora encontrou a palavra perdida. Não é eu de Revalré que não sabe como pronunciar, é Yeshu, fácil de pronunciar, cujo significado é Salvador. Encontramos a palavra perdida. Pronto. Enquanto os maçons estão procurando aqueles que não aceitam, nós encontramos. Isso agora é o encerramento desse vídeo e será a abertura do próximo. Vejam e deem o seu like e até a próxima.